Por que você não ficou no chão todas as vezes que caiu, assim? Para a gente resistir a esse fim, é não morrer. O seu horizonte é sempre voltar? Unir o ponto com a vista. Um lado e seu reverso. Vermelho com amarelo. Uno e verso. Multiversos. Universos para elos. Flora, coragem. Ontem o Romário foi demitido da empresa. Aqui, ele era meu único amigo. Antes dele chegar, era eu o Bahia, mas depois ficou sendo ele. Gostava de conversar com o Romário, porque a gente se entendia bem. Bastava um olhar pro outro e dizer: eita preula, da gota, vixe cabrunco. Era decente. Salve, salve amigos! Está começando mais um Universos Paralelos, o podcast que não se conforma com o fim do amanhã. Os versos que acabaram de ouvir é uma passagem do texto Amizade, da obra Amor Livre é Pleonasmo, do Nivaldo Brito dos Santos, um dos convidados hoje aqui. Nosso podcast, vale sempre ressaltar, tem um importante e honroso apoio da Timbres Produções, do site de notícias Cotim Companhia, da Rádio Cantareira, da editora Selim Trovoar, do Empauta Estúdio, do Tipo Chilo Xilogravuras e do jornal literário Relevo. Para quem está chegando agora, Universos Paralelos é um canal cultural de realização da Aurum Artes. Seu podcast, que recebe o mesmo nome, é temático e de debate de ideias. Nossa grande missão aqui é investigar possíveis elos entre os temas e a sociedade, entre as práticas e a teoria, entre arte e vida, assim como elos entre os universos dos convidados. Como setas inegociáveis, temos a pluralidade de linguagens e ideias, honestidade intelectual e empatia. É isso. A trilha que escutam é de Os Equilibristas, eu sou Will Delarte e chega mais. Fique com a gente! O tema do nosso bate-papo de hoje é Os Bahias e a Revolução dos Sem Nome, Retirantes e o Depois. Então vamos a eles, os convidados. Nivaldo Brito dos Santos é escritor, editor e um dia foi nibrizante. É autor de A Revolução dos Feios, Amor Livre é Pleonasmo, Se Eu Tivesse Meu Próprio Dicionário, entre outros. Uma honra tê-lo aqui, Nivaldo. Salve, William! Salve! A outra convidada é Aline Macedo, designer e artista gráfica, pesquisadora da imagem e social, produtora editorial e escritora, autora do livro O Livro das Coisas que Nomeiam o Livro das Coisas ou o Livro dos Nomes. Muito prazer tê-la aqui, Aline. Prazer, Will, muito obrigada. Para começar, vamos lá. Gostaria de saber de ambos suas origens, a começar pelos avós, pais, um pouco da infância e em que momento tudo passou a ser São Paulo. Eita, rapaz, minha árvore genealógica não vai muito longe, não. Todas as tentativas de fazê-la não deu para avançar muito. Eu nasci em Acajutiba, né, na Bahia, mas já é uma mentira, porque na verdade eu nasci no Barreiro, né, que é uma vila, né, a gente chama de roça mesmo, e morei lá até meus 18 anos, quando... 8 anos? 18 anos. Ah, 18 anos. Isso. De Barreiro para Acajutiba é muito distante ou não? São 10 quilômetros, que, enfim, eu estudava, né, em Acajutiba, ensino médio, mas sempre tive em trânsito, não só para estudar, né, um microtrânsito naquele semiárido. E aí, aos 18 anos, terminei o ensino médio, e aí minha história se parece com a de muitos outros, né, que é chegar no Tietê com a mochila, um sonho, e, enfim, e o resto é história. Mas antes de tudo, quer dizer, depois de tudo, eu estou muito feliz de estar aqui, né, participando desse colosso, Mano Réu ali nas produções, a Aline aqui, e vou passar a bola. Não, calma aí, Nivaldo, vamos lá.
infância, avós. A ideia desse podcast aqui é meio que a gente encontrar um pouco as origens para falar de São Paulo e de como, né, esses personagens, essas pessoas, e no caso você é uma pessoa muito importante para esse podcast, para a gente entender um pouco o que é estar em São Paulo, tendo toda essa história e essa bagagem de ser um baiano como você. E a curiosidade também. Então, assim, fala um pouco de Barreiro, de Acajutiba, dos seus pais e a lembrança que você tem, por exemplo, dos avós. Pode ser? Pode. Rapaz, aqui é meu mamacondo nos anos, né, no princípio dos anos 2000, né, quando inclusive a eletricidade chega lá. Inclusive, ler 100 Anos de Solidão foi meio espelho, assim, né, acesso ao gelo, né, por exemplo, né, o encantamento, né. Eu nasci em 85 e eu tenho muitas experiências de vida que são de pessoas que, enfim, nasceram nos anos 60, né? Muito por conta desse lugar rural, né? Desse Brasil, como muita gente diz, Brasil profundo. Os meus avós, né? Todos eles, né? Quase todos eles, exceto os dois avós maternos, morreram muito jovens, assim, eu falo jovens, antes dos 50 anos, né? Assim, então, essa memória afetiva, assim, essa memória concreta, familiar, extensa, né? É também uma constatação atualmente, né? Uhum. Eu fiz essa nem chega a ser piada porque não teve graça, né? Porque minha família morre muito jovem, né? E a minha família morreu por doenças extremamente de terceiro mundo, né? Assim como minha mãe, infelizmente, morreu, assim, né? Veio de uma família muito, muito pobre mesmo. E esse luxo da literatura como lugar de registro, né? Da fotografia e outros documentos mesmo que prevalecem para além do corpo, eu prezo, né? Embora e também desprezo muitas vezes, por entender o quanto que foi negado isso, assim. Eu sou a primeira geração da minha família a ser alfabetizada, assim. Meus avós, meus pais não foram. E você foi o primeiro a vir para São Paulo também? Não, o meu pai, o meu pai veio para São Paulo, trabalhou, né, em chão de fábrica aqui durante meses, né, e voltou para a Bahia, né, fez esse percurso. Meus irmãos, né, eu sou filho, são 6 filhos, né, fizeram esse processo de ir para cá também, aí trabalhando como segurança, porteiro, principalmente nessa área, né, onde todos passaram e voltaram, né? Ficavam 1, 2, 3 anos aqui e voltavam para a Bahia. Na verdade, eu falei não, mas nenhum ficou 1 ano aqui. Alguns ficaram bem mais que isso, mas todos atualmente moram no Nordeste, né? Tem um irmão em Aracaju e todos os demais lá na Bahia. Entendi, legal. E a Aline, pelo que eu sei mais ou menos, tem uma parte da família que é retirante e outras são de imigrantes, né? Fala um pouco da gente e tudo sobre isso. Eu acho que, bom, eu nasci e fui criada aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que a formação da gente enquanto paulistano tem muito disso, porque, enfim, São Paulo é composta por inúmeras pessoas do país inteiro e tem uma formação histórica muito grande de imigração, né? Então não fugi disso. Por parte de pai, realmente eu vim. E aí a gente tem aquele privilégio de buscar a árvore genealógica. Então tem um lado da família aí que buscou, enfim, da parte de imigração italiana, mas que com certeza vieram para cá todos ferrados, assim, e buscando outras formas de vida aqui no país. Provavelmente isso eu já não sei tanto a fundo, Segunda Guerra Mundial. Né? Mas provavelmente faz muito tempo, coisa de tataravôs. Mas a herança, assim, de reconhecer a ascendência lá na Itália, você desconhece? Ninguém conhece na sua família ou conhece? Conheço por parte de avó paterna, né? Aí pro lado dela teve pessoas que já pegaram cidadania e foram para outros motivos, para outros países até. Então eles foram atrás disso e eu acabei sabendo, né? Não que eu fui atrás para mim, mas acabei sabendo que tem esse lado. E por parte de mãe já é um lado bem mais Brasil, digamos assim, porque é um lado que a gente fala aí de pobreza, de fome, de miséria, porque minha mãe, ela veio de uma situação
em que o meu avô mesmo não conheci. Ele veio da Paraíba para encontrar a minha avó, acho que no sul. E a minha avó eu conheci até muito novinha. Ela também faleceu muito cedo, com inúmeros problemas que não se sabe exatamente o que, por câncer e outras doenças. Mas de uma situação de que eles não tiveram a mesma condição de ter o que comer na infância, assim. Então isso vai destruindo, né, qualquer relação familiar. Então foi uma migração nesse sentido que eu tive mais contato, porque minha avó veio do sul, minha mãe nasceu no Paraná, e elas ficaram sempre vindo para as periferias de São Paulo. Então minha mãe morou muito tempo na cidade de Tiradentes, na Vila Natal, frequentei quando era criança também, né, esse lado da minha mãe. E aí eu acabei tendo mais contato nesse sentido, né? Porque estava sempre com a minha mãe. Mas é essa mistura que eu falo que é muito São Paulo, né? E acho que até quando você falou dessa questão do sem nome, né? Do que a gente vai debater sobre nomear as pessoas, acho que é muito disso, de quais são os seus destinos e suas histórias, né? Que eu vejo que tem a minha relação, né? E a do Ni principalmente, porque o próprio Ni veio de outra região que não São Paulo. Né? E a gente construiu isso aqui, na cidade. Legal. Nivaldo, o texto que abriu o podcast praticamente é um clássico para nós aqui do nicho da poesia paulistana. Nele, que na verdade é uma carta para sua filha Flora, você se afirma como e reivindica a posição de Bahia. Pergunto, o que é ser um Bahia? Rapaz, se eu soubesse, tinha feito a FUVEST, viu? Porque acho que seria mais fácil. Você tá só cara, isso é tão contraditório, assim, o quanto que algumas pessoas se reconhecem mesmo no Bahia, no Paraíba, né? Nesses termos que caricaturizam, assim, as identidades, as experiências, os corpos, né? As coisas de algumas pessoas se orgulham mesmo, assim, de ser chamado, né? É meu estado, ou não é meu estado, mas é isso mesmo. E outras pessoas não, assim, não, eu tenho um nome, tipo, não gosto, e até hoje se torna apelido, inclusive, muitas vezes por conta dessa rejeição, né? Desse repúdio. Eu acho que isso compõe essa resposta, assim. Essa é uma identidade que você só tem reconhecer que você é nordestino quando você sai do Nordeste, né? Como já foi dito, né? Você só percebe que não necessariamente só percebe, mas a maioria das vezes você só se defronta, né, com você. Isso também já é outra conversa, né? É outra teoria da ilha. Tá? Mas vamos lá, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Então, assim, o termo Bahia, claro, é um termo genérico, que aqui em São Paulo, né, as pessoas cunham para designar nordestinos em geral. Então não importa se é paraibano, não importa se é sergipano, é um Bahia. Só que junto com esse Bahia vem uma carga de sentimentos, de simbologia, né? Então, assim, no seu caso específico, rolou isso com você, de te chamarem de Bahia nos primeiros trabalhos que você teve em São Paulo, por exemplo? E se rolou, qual foi a sua reação? Porque aqui no seu livro é uma posição afirmativa. Eu sou um Bahia. Mas como que foi isso? Quando isso aconteceu, vai lá, na vida real? Cara, era atribuído em situações para pejorativar, né? Não é uma coisa... Eu vejo muita gente, né, e entendo a defesa do sotaque, das suas identidades, enfim. E isso como riqueza mesmo, né? Como extensão da sua vivência. Fundamental. Só que isso nem todo mundo consegue, né? Quando uma coisa é você mudar com sua família, com sua gente, ir para um território que lhe acolhe, que lhe possibilite exercer o que você comer, o que você gosta, enfim, manter hábitos de vida parecidos com o que você tem lá de onde você vem. Outra, que é o meu caso, assim, vim para cá sem esse porto, né? E não tinha essa, digamos, rede de proteção para nada, assim, né? Como falou, trabalhei de ajudante de pedreiro a panfleteiro e tudo no Cocaia, no extremo sul aqui.
E isso não tem essa massagem, esse orgulho de tipo, Bahia é da hora. Embora a maior parte das pessoas sejam nordestinas mesmo. E esse rito de passagem, essa recepção, né, ao contrário, que ocorre, já está tão implementada que não existe outra forma. Só que essa autoafirmação, essa tentativa de inverter, né, pô, eu sou Bahia mesmo. É como também houve com a negritude, né? Assim, pô, você me chama de negro, tá, eu sou negro mesmo. E aí? E daí, né? Assim, inclusive durante muito tempo a palavra preto tinha um estigma, né? Hoje você vê que todo mundo fala, não, é poesia preta, eu sou preto, tudo é preto. E se afirmando, né? Isso também, de certa forma, aconteceu com esse termo, ou foi uma tentativa sua, de certa forma, também? Não, isso, na verdade, para mim é uma coisa resolvida, assim, né? Porque eles, né? Eles quer dizer, inclusive, a gente, né? Que é isso, assim, eu vejo muita gente nordestina que reproduz essa lógica, né? De tentar, inclusive, se afastar das suas origens e tudo. Eu gosto só das coisas, digamos, que passam na televisão, das caricaturas, né? É um pensamento bem colonialista mesmo, assim, né? Então a gente vai se moldando e se deixando se colonizar e se fechar, né? E é como o outro diz que nós somos também, né? Porque, isso assim, lá na Bahia você não vê ninguém falando Bahia. Oi, aí, Bahia. Assim como nos demais estados, né? Você fala pro outro, né? E você precisa dizer que toda aquela coja, todo aquele, né, estranho é a mesma coisa, né? Assim como dizem sobre, sei lá, bolivianos, por exemplo, só para falar. Eu acho que no primeiro momento, quando você surgiu, né? O primeiro livro ali, com esse texto muito forte, essa autoafirmação dos Bahias, né? Isso foi uma fase. Você acha que teve uma outra fase ali com o seu livro A Revolução dos Feios, onde aquele feio, né? Daí eu vou te perguntar, quem é o feio? É o Bahia, mas daí a gente está indo de encontro ao universo também da Aline, que seriam essas pessoas todas sem nome, e aí a gente amplia a coisa. Tem a ver com um pouco disso? Quem é o feio? Nossa, tem demais, assim, dessa contramão, assim, a contramão como escolha, sabe? E o que implica isso, né? Não pertencer. E aí, se você não pertence, né? O que você faz com isso? Se você não se ajusta, né? Se você não ajusta, é porque você não é bem-vindo, ou porque você não quer se adaptar àquilo, né? Então, para mim é extremamente isso, não é questão apenas, nunca foi, né? Estética, né? Feiura física, né? É isso, você não fazer parte e você criar. É muito essa coisa o apelido para mim é fundamental, assim. Tá, tipo, você fala que eu sou isso, tá, eu vou me tornar, quer dizer, eu sei que eu não sou isso, mas e se eu for, o que você, qual o problema, né? Se eu for, né, enfim. O que eu acho interessante é que quando você aborda essas coisas na literatura, não tem um viés político por trás, já vamos organizar os Bahias, vamos organizar os feios para realmente uma revolução. Ela é muito mais no sentido antropológico da coisa, de que como se sente um Bahia, como se sente um feio diante desse mundo. E é isso que toca, né? Acho que é isso que quem lê se emociona e... Acho que é isso, é apenas um registro aqui. Eu acho que eu vejo muito essa relação, mas que você estava relacionando dos livros, principalmente na Revolução dos Feios, falei, eu vou dar uma relida até. Mas no sentido de olhar para cada um e contar, na verdade não digo nem que sou eu contando a história da pessoa, mas de deixar com que essa pessoa conte a sua história. E então são os feios ou são as pessoas que estão por aí andando à margem dentro da própria cidade ou dentro das próprias relações pessoais e são deixadas de lado, elas são ignoradas, ninguém pergunta, né? Que nem, enfim, alguns microcontos que eu me proponho no sentido de estou olhando para uma criança na rua, mas ela tem um nome, ela olha para mim e ela tem a sua história. Ou eu estou olhando para uma mãe no metrô e ela também carrega o seu nome, a sua origem, a sua verdade, sabe? Então, acho que é no sentido de todo mundo valorizar mesmo, reconhecer e olhar um para o outro, né? Eu vejo também essa a sua tentativa, não, acho que você faz muito bem, a sua construção de personagens em contando as histórias de cada um,
que traz muito além do que só o que você está apresentando. Não é só um fato de uma pessoa retirante ou, enfim, imigrante. Não é uma caricatura. Não é uma coisa estereotipada, né? A gente vê as relações pessoais, cada um tem a sua vivência, né? Independente daquilo que a gente enxergue, daquilo que é claro, evidente, daquilo que a gente aponta. E isso você traz nas suas histórias ali também, na Revolução dos Feios, que eu acho que eu consegui fazer essa ponte na tentativa de eu andar por aí e olhar para as pessoas e ouvir mesmo, né? Também rolou esse lance de, tipo, tô sentada no metrô e eu não ando de fone de ouvido por aí, eu sou meio neurótica, assim. Eu quero estar atenta a tudo. E aí eu acabo criando abertura para conversar com as pessoas, né? Então, cada um fala. O interessante aqui que foi um elo que eu pensei entre vocês dois, que é isso. Enquanto você, de certa forma, generaliza um termo para identificar todos os Bahias ou todos os feios, né? Não é uma caricatura, mas é um nome que cada um pode abraçar para si. Ela também não faz uma caricatura, ela faz um recorte, mas ela nomeia. Há um movimento inverso aí de dar o nome. Depois a gente vai voltar sobre esse assunto, mas o que eu queria perguntar aqui para os dois, aproveitando, existe algum tipo de revolução possível para um feio, um Bahia ou um sem nome? Eu sei que a pergunta pode ir para o universo, mas assim, de imediato. Não. Acho que a revolução é um termo, enfim, muito gasto. Acho que o que ocorre, em geral, são as insurgências, né? São esses revides, esses instantes, que é o que compõe a vida. Assim. Isso é Hacking Bay, né? No Zona Autônoma Temporária. E mordendo pelas beiradas. Cara, assim, criar esses espaços, esses momentos, né? Esses festivais, né? Essas encruzilhadas onde a gente pode ser feliz, assim, porque revolução como algo que se consolida, né, assim, e aí invertendo na chave, que os feios sejam os novos bonitos, só vai reproduzir, muito provavelmente, e talvez de maneira muito pior, a mesma, sei lá, ditadura, vou usar esse termo, mas algo assim. Acho que a coisa do nomear as pessoas, que é uma das propostas, né, do livro da Aline, não entendo como um eixo, inclusive porque ela explora muito mais que os nomes. Sim, né? Com certeza. É também as coisas do poder, né? Quem pode ter nome na nossa sociedade? Olha nos jornais, nas manchetes, quem é tratado com nome, quem não é, assim. Não, nesse ponto eu super concordo, porque senão fica passando a sensação também de que agora, então, os feios ou sem nome são os oprimidos e eles vão tomar o lugar, né, e virar agora os opressores e quem domina, sendo que a gente quer uma sociedade que se auto-organize ou pessoas que se convivam, né, e consigam construir coisas juntas. Então, realmente não... Se for nesse sentido de revolução, de tomada de poder, eu também acho que o caminho não seja muito por aí. Mas acredito nos seus micropoderes e micro-revoluções, digamos assim. Acho que cada um consegue valorizar no outro e se organizar para ter novos avanços, né? Legal, eu gostei da citação do Nivaldo. Acho que vale a pena a gente dar uma aspas aqui. Hacking Bay, Zona Autônoma Temporária. Zona Autônoma Temporária. Leiam esse livro. Eu li faz uns 20 anos e mudou minha vida. E é sério, procurem, gente. Mudou também aqui. E entender isso, principalmente, né? Que não é para substituir. E nessa lógica de poder mesmo, assim, não é trabalhar para ser um novo, né? Tendo como projeto. Impossível, diga-se de passagem, ser um bilionário trabalhando. Não, é pelo fim de bilionários, de milionários, né? É isso. Aline, você é pesquisadora da imagem e social, o que é algo muito interessante de se pensar. Explica para nós o que é exatamente essa pesquisa e o quanto isso contribuiu para a idealização do seu livro, que, aliás, é cheio de fotografias lindas e antigas. Cara, isso é bem complexo, assim. Eu me autodenomino assim, porque na época até da faculdade eu fiz comunicação. E aí a gente teve ali, enfim, uma oportunidade de fazer pesquisa científica e estudar um pouco mais, então eu fui querendo ser mais acadêmica. E aí acabei entrando no que eu falo que é a proposta até no meu livro, de uma leitura semiótica das coisas,
que é no sentido de que algo não é só aquilo que eu vejo, mas ele pode significar outra coisa para outra pessoa. Depende das suas referências, das suas interpretações e da carga que cada objeto, pessoa ou narrativa traz. E aí eu tento observar isso no meu trabalho, porque profissionalmente também, assim, em termos práticos, eu trabalho com imagens, né? Porque eu sou designer, artista gráfica. Então, cada signo, cada detalhe significa e traz outra história. E então eu falo que eu sou essa pesquisadora da imagem porque para mim não são só elementos gráficos, não são só composições exatas. Eu acho que estou sempre buscando estudar mesmo e referenciar as coisas e buscar contextos mais científicos para cada... Sim, mas uma pesquisa acadêmica, formal, você participa de alguma pesquisa acadêmica ou não? Eu cheguei a publicar artigo. Na época eu estava estudando muita relação de rede social, de signos que a gente usa para interagir, né? E aí eu acabei lendo muito sobre essas questões da linguagem, da narrativa, retórica e até mesmo da semiótica do Peirce. E aí eu falei, eu quero fazer isso de alguma forma para literatura, né? E aí eu falei, não consegui entrar em mestrado e seguir numa carreira acadêmica por motivos de país. Motivos de Brasil? Então eu falei, não, eu acho que eu vou fazer por conta mesmo. E aí quando eu fui construindo o livro, criando as cenas, eu vi que eu tinha ali um viés que eu podia explorar, sabe? Então eu consegui trazer isso para o livro dessa forma. E aí eu também coloquei, que você falou das fotografias, porque eu queria que tivesse algo a mais, assim, né? A minha sensação foi que eu saía por São Paulo fotografando as pessoas, sabe? Só que eu não ia fazer isso e deixar literal. Eu quis que isso ficasse em forma de texto, em microconto. E aí, quando eu fui buscar a referência estética visual do livro, eu lembrei muito da Diane Arbus, que era uma fotógrafa que ela fotografava o submundo dos que seriam degenerados, né, entre muitas aspas. Dos feios. Mas ela fotografava circo de horror e ela ia atrás de histórias que ninguém queria mostrar, assim. E eu falei, eu quero muito ter isso de alguma forma no meu livro, porque eu acho que tem tudo a ver. E aí enfim, me deparando com direitos autorais, eu entrei em bibliotecas públicas que você consegue ver na internet. Eu entrei em algumas que são principalmente europeias, assim. E aí tem registros muito loucos, assim, que são liberados já faz muitos anos, principalmente que eu coloquei aqui, de igrejas. Era uma igreja menonita, evangélica, que eles tinham a função, hoje eles têm bem menos poder, mas tinham de ir evangelizar os povos que eles achavam dos submundos. Assim, então, se eles eram ingleses, eles vinham aqui para o Brasil e falavam, eu vou evangelizar uma população mesmo sentimento no interior. Do catequizador do indígena. Exatamente. E aí eu vi, e eles tiravam fotos, tipo, olha aqui esse grupo de pessoas do interior que nós estamos evangelizando. E aí eu fui achando muito material, assim. Tanto que tem várias fotos que são nesse sentido. Tem outras que são recortes de outras imagens, assim, de famílias, né? Quando eu adquiri o seu livro, veio com uma arte de uma foto muito bonita, uma criança nos braços, um senhor e uma senhora. Quem são essas pessoas? Sabe? Esse eu não... Eles não colocavam os nomes. Ah, né? entendi. Mas era de uma cidade do interior também. Agora não vou saber exatamente qual era a cidade, acho que eu coloquei no fim. Mas era justamente de um retrato desses menonitas, que eles iam lá e fotografavam essas pessoas. Eles simplesmente... Pra mim é muito uma invasão colonial mesmo, né? É você chegar, invadir o lugar da pessoa, tirar a cultura dela e fotografar aquilo, mas aí eu quis fazer esse recorte pra trazer essas pessoas de volta, sabe? O engraçado é que você cria mais uma camada de sentido aí no seu livro, com essas fotografias, que são pessoas que não têm nomes, né? Ninguém sabe o nome, e você está dando nome também a pessoas que você também não sabe o nome, né? Naqueles recortes, e acho que cria uma unidade muito interessante e até tocante no livro. Parabéns. Obrigada. Nivaldo, com a conquista gradativa de espaços em sua trajetória, queria entender em que medida você se sente paulistano. Saber desse sentimento mesmo de não pertencimento do retirante, sabe?
O seu horizonte é sempre voltar? Vixe, sabia não que você estava trocando ideia com a psicóloga. Qual o nome dela mesmo? Um beijo, Janice. Cara, essa é uma conversa constante, assim, né? O retorno, né? Essa coisa da... não se aplica, né, o termo diáspora, né? Mas aqui, pois, São Paulo é a cidade com o maior número de baianos fora da Bahia, né? Assim. E de japoneses fora do Japão. Né? Enfim, numa conversa em especial esses dias, né, com a Cidinha da Silva, a gente falou sobre essa questão de parar de resistir a São Paulo, né? Parar de resistir, falando exatamente, né, assim, admita, né? Esse ano, exatamente esse ano, dia 19 de dezembro, empata, né? Serão 18 anos aqui. Na verdade, isso é mais tempo aqui do que na Bahia, assim, né? E a Flora, minha filha, mora aqui, meu filho mora em Paraty, mas nasceu nesse processo aqui em São Paulo. Quando um Bahia tem um filho que é paulistano, ele vai se tornando paulistano mais ainda com o filho? É que eu acho muito, muito massa essa ideia, porque não é estático, né? Nenhum lugar, nem nós somos, né? E falar sobre a Bahia, assim, é o lugar que eu tenho no coração, que eu amo, mas não existe mais além daqui dentro de mim, né? Toda vez que eu vou lá, assim, já é outro lugar. E as pessoas lá já estão diferentes, e assim sucessivamente. O lugar que eu vivo é aqui. E na verdade não é nem. E até essa questão que a gente, antes de começar, estava trocando sobre periferia, né? Assim, eu transito muito entre periferias, mas em espaço, assim, né? Ser ambulante, né? Eu acho que quem trabalha com literatura em São Paulo, em especial, né? Poucas pessoas conseguem. Acho que não se mover, né? Não ter um trânsito, né? Porque é necessário, né? São Paulo, pelo menos para mim, né? Porque eu faço. Então é muito, muito fragmentado, assim. Definir, por exemplo, o que significa morar aqui é muito diferente, muito difícil, porque eu moro no mesmo lugar há 11 anos, por exemplo, mas a maior parte do tempo desses 11 anos foi em outras quebradas, em outros lugares. Então, hoje você faz mestrado na Universidade de São Paulo, das mais importantes da América Latina. Eu te pergunto, há espaço para Bahias na universidade? Cara, eu acho que não existe espaço nenhum no mundo para gente parecida comigo, assim. O que existe é a tentativa de ocupar sempre, assim. Poucos espaços, né? Eu não quero cair na cilada de dizer nenhum, mas poucos espaços foram pensados, planejados pra gente, né? A gente que tem que criar, assim, não é um lugar que tem um convite, né? Tipo, não vem, como falei, de uma geração que meus primos ou, sei lá, pessoas passadas tiveram recepção nesse sentido. Então, o tempo todo você tem que criar, assim como não existe lugar no mundo para pessoas que não tem esse... enfim, como falei, né, que não se ajustam. Eu acho que talvez seja principalmente sobre isso, né? O que você faz quando você acessa, né? Assim, quando eu cheguei aqui, eu fiz um curso, né, do CAFRO, lá no Cocaia, Jardim Eliana, foi muito importante, e o professor ele sempre questionava isso, assim, né? Tá, agora vocês ainda nem são universitários e tal, mas vocês querem fazer direito e tal. Quando vocês conseguirem, o que você vai ser só mais um advogado? Você vai ser só mais um professor? Ou você vai criar situações? Eu acho que na Universidade de São Paulo só me interessa se for para criar, e eu falo mesmo assim, enfrentar, para que outras pessoas possam acessar também, de verdade, assim. Porque, tipo, ter um canudo, ter algo assim, tipo, não me instiga, né? Quando você pisa o chão da USP, você pensa, é um Bahia que está pisando aqui, ou esse lugar aqui é um chão de todos, e eu só estou ocupando um espaço que é meu também. Ah, velho, ultimamente eu tenho reconhecido essa força, assim, de falar, pô, eu tô aqui porque
essa fala é meio perigosa também. Mas assim, eu tô aqui porque eu lutei, velho, assim, né? Eu falei que essa frase é perigosa porque é mesmo, né? Você pode cair naquele ensimesmamento da meritocracia, do que tal, né? Mas eu pertenço aqui, né? Isso aqui não é um lugar que eu tô aqui como uma afasta, ou que eu não deveria estar, assim. E cada vez mais essa ocupação, né, de políticas públicas para acesso a negros, pessoas trans, né, no próprio curso de Vestas da USP, que é uma linha de pesquisa, enfim, um programa diferente, né, o próprio título diferente não quer dizer nada, né, mas enfim, não é normativo como outros, é criar situações, velho, usando esse termo bem já manjado, que é hackear, velho, uma parada que é cair pra dentro. Mas acho que é muito essa sensação de que a gente tem que estar nos lugares, né? Todo mundo tem que estar ocupando, tem que estar falando, tem que estar contando sua história. Porque a gente está numa situação de país, principalmente agora, que a gente simplesmente não tem incentivo à educação, né? Então, quando eu falei e olha que é isso, eu fui ensinada, tive um caminho que eu poderia entrar, por exemplo, na academia, lá no mestrado, ou que fosse para uma instituição estudar isso. Mas eu cheguei lá e falei, simplesmente não vai ter mais vagas, né? As vagas estão sendo cortadas, as bolsas estão sendo cortadas, e se você não nasceu rico e consegue pagar para estudar e consegue bancar isso, então esquece, não é para você. Né? Então a gente tem cortes sendo feitos que a gente, pessoas como você que está conseguindo estudar hoje, é uma resistência quase. E a gente tem que levantar essa bola de que a gente precisa ter mais chance, a gente precisa ter mais lugares, precisa ter mais vagas. Quantas pessoas não são tão brilhantes quanto as que estão lá? Aliás, muito mais, né? Sim, aproveitando que a gente está falando então disso, acho que é importante você falar um pouco também do Periferia Livre, que eu sei que é um projeto super bacana, que você também está por trás lá na Universidade de São Paulo, que é aquilo que você falou, é ocupar espaço, é trazer a periferia também para ocupar esses espaços de poder, de status e de excelência, né? Eu acho que a disputa não é só pelo objetivo, né? Não é só do acesso, não é só dessa presença. É principalmente, mas é também pelo imaginário, por subjetividades, né? E eu acho que durante muito tempo, né, nos saraus, nas ruas, mangueando livro nos espaços, chega um limite, né? E um limite físico, um limite de experiência também, do que aquilo te possibilita de experiências. E voltar a estudar e estar nesse espaço, digamos, oficial, tem trazido muitas reflexões de pontos cegos, assim. E para mim, assim, aquele testemunho, né? O hip hop me salvou, enfim, a arte me salvou e tal. Assim, eu olho quanto que os livros foram fundamentais para mim, assim, sabe, para lidar para descobrir, foi lunetas, né, para telescópios para o mundo. E o Periferia Livre que você mencionou é um projeto, né, que nasce na USP para digitalizar e disponibilizar para leitura, né, em tablet, celular, onde que for, publicações produzidas em periferias, só que pensando em estudantes, né? Sim. Que é isso, assim. As escolas mesmo. Isso, né? A experiência da literatura para muita gente não é agradável, assim, né? Nem acessível, né? Acho que até o termo acessível tem sido pode até ser revisto, porque hoje é isso. Ter livro acessível não é você ter um depósito, uma biblioteca ou nada assim. É principalmente mediação, né? Os livros não chegam às pessoas de uma maneira. Sim, o teatro municipal é acessível. Quem entra no teatro municipal? Exato. É um ótimo exemplo. É que nem o que a gente vive discutindo, e eu digo isso eu com o Marcel, quando a gente fala sobre políticas públicas, é que a biblioteca está no bairro, mas quem acessa? Né? A gente se depara com situações que a gente já tomou em quadro de segurança em biblioteca. Tipo, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês vieram fazer? Vocês não podem subir de mochila? O que vocês estão falando? Tipo, não, a gente organizou uma conversa que vai acontecer aqui, né? E a gente tem que ficar se justificando porque a gente é enquadrado de que a gente vai entrar lá e vai roubar livro, sabe?
E eles estão ali para expulsar morador de rua, que não pode sentar no banco, mas não é uma praça pública, né? Não é um lugar público, não é para todo mundo acessar. Então, não é assim, a gente está num limite de público e privado que não é mais só dizer que tem, né? Não, eu acho que a gente, essa função, né, assim, essa prática de formar leitores em lugares que são ressignificados, né, bares, principalmente, né, mas não apenas, que é onde ocorre principalmente os saraus, é uma experiência poderosa, mas eu tenho entendido que a importância de não abrir mão desses lugares oficiais mesmo, sabe? De consolidar e pensar situações, contextos, como diria o Malcolm, né? Por todos os meios necessários, assim. E hoje em dia os meios necessários, no meu entendimento, um lugar acessível para a literatura são os celulares, né? Assim, e não só, e aí o Periferia Livre, a Estação Povoar, disponibiliza, né, não só e-books, mas audiolivros gravados na voz de autores. É um projeto que está agora, né, na parte final para estar disponibilizar esse aplicativo. E a ideia é essa, assim como vai ter o Minecraft lá, tem o aplicativo de uma editora que você pode ouvir, pode ler, pode jogar, e feita pela gente, assim, pra gente não se tornar só um produto, inclusive, né, por grandes editoras ou pelo mercado editorial. Acho que a gente precisa... Legal, muito interessante e muito importante. Dominar os meios de produção, cara. É isso aí. Mas, Aline, ainda falando do seu livro de estreia, que aliás tem um título, no mínimo, muito instigante. Ele se apresenta como uma reunião de micro-histórias de personagens cujos nomes vão de A a Z. Cada história como um recorte, um retrato, daí a importância das fotografias, né? Mas queria saber mais dos nomes. Tem uns que são reais, como Marielle, Moa do Catendê, mas e os outros? Em que medida são aleatórios ou encontram eco em pessoas reais como esses que são politicamente emblemáticos? É engraçado isso, porque eu falo que a letra M ela acabou sendo meio trágica, mas é porque na época, enfim, eu fui registrando isso como uma cena e eu achei que precisava estar muito presente aqui e acabei reunindo 3 letras M de pessoas que passaram por situações terríveis, o Estado matando mesmo elas, né? Um Estado assassino. E são as conjecturas disso que compõem também o livro, né? Mas alguns nomes eu realmente conversei com as pessoas e elas me disseram. Outros eu ouvi e outros eu apropriei, né? Alguns eu precisava colocar em alguma forma no livro e eu achei que trazer como um dicionário, como essa coisa de enciclopédia, assim, de colocar de A a Z, fazia muito sentido porque é para dizer que está completo, sabe? No sentido de estou explorando todas as letras ou explorando todos os nomes que eu posso encontrar por aí. E aí alguns eu fui adaptando, outros eu fui tomando para mim, outros eu falei, não, essa pessoa, eu ouvi, ela se chamava assim, coloquei no livro. Entendi. Só para abrir um parênteses no M trágico, vou ler aqui pro pessoal, que é muito bonito, né? O M, que é de Marielle de Moa Catendê, especialmente do Moa do Catendê, achei fantástico. O mestre lutava sem armas e sem inimigos, com agilidade nos pés e ginga. Não sentiu a covardia. Covardia lhe atacou por trás 12 facadas políticas. É isso. São histórias muito curtas, mas que sintetizam todo um sentimento e um momento. É um dos retratos mais potentes, né? Daquele momento, esse seu mini conto aqui, em homenagem ao Moa. Eleitoral, né? Foi muita sensação que eu fiquei, e quando eu vi essa situação, eu falei, pô, acho que é isso, acho que somos todos Moa do Catendê tomando essas facadas, assim, porque acho que a tentativa aqui mesmo foi de que cada história trouxesse mais do que só o que eu coloco aqui, é um retrato, que eu acho que tem que ir muito além disso. E a importância mesmo de nomear as pessoas é nesse sentido de que não são só rostos que andam por aí, sabe? Cada um tem a sua história e todo mundo tem que ouvir essa história, todo mundo tem que olhar e refletir, enfim, se abrir mesmo, né? Você acha que é possível mesmo dar voz a quem não tem por meio da literatura hoje em dia? Pergunta
difícil. Eu acho que é sempre o meu olhar, né? Eu enquanto escritora ou narradora. Mas é um olhar que a gente tem que se atentar também, que a gente tem que dar... Para quem que a gente está dando voz, né? E que olhar é esse? Então, eu acredito que, de certa forma, sim, porque teve... Agora me vem à mente um dos relatos aqui, que eu estava no SUS, esperando para fazer uma consulta de rotina até. E aí veio uma mulher contando, falando dela, não, porque amanhã eu tô aqui com meu filho, mas eu tenho que vender mais umas balas, porque ele vai ter festinha e tal, e a gente tem que comprar uma lembrancinha para levar, não sei o quê. E aí ela falou, não, o menino tá tossindo. E aí tipo, já começa ali, aí vem outra pessoa e fala, não, mas minha filha, por que você não deixa ele lá no carrinho, no barraco? Ela falou, não, dá pra ver tudo, eu vejo onde é que ele tá, não sei o quê. Umas situações assim muito loucas, e elas, tipo, sentando comigo, conversando, contando, assim, do dia dela, falando, ai, nossa, tô cansada, tenho que ir logo aqui, porque eu vou sair. Uma realidade completamente diferente da minha, do dia a dia. E que, quem que vai contar a história dessa mulher, sabe? Da luta dela. Às vezes eu fico numa sensação de que eu preciso estar junto, porque somos mulheres, estamos vivendo a mesma situação aqui hoje e tanto que depois eu refleti que tem muitas mães no livro, muitas mulheres, muitas crianças, porque são as histórias que chegam a mim e que às vezes a gente pega, se for num sentido hegemônico de literatura, que não tá tão presente, sabe? Acho que muita coisa mudou, né? A gente tem o próprio projeto de colocar os livros das periferias mais acessíveis, né? Nos e-books e tal. Acho que também é uma forma de levar mais, porque todo mundo tem as suas histórias que não são só essas histórias hegemônicas que a gente aceita, sabe? Tem que engolir. Eu acho que me traz uma ideia, né? Retoma uma ideia dessa literatura da tradução, né? Essa literatura da legenda que não é apenas da realidade, mas dessa percepção do campo de visão, assim, do que você testemunha e é isso, assim, do contemporâneo, do que você o que você falar isso é muito besta até, né? Mas o que você passa adiante, né? Quais histórias você passa adiante? E aí entra também nessa que é o segundo movimento, nisso, né? Esse termo da voz é muito problemático também, né? Porque ninguém dá voz a ninguém. Que é quem lê, né? Quem lê, quem vai querer saber a história né, dessas histórias, né? Porque no meio de como dá para competir com programas de final de tarde, né? Programas televisivos de final de tarde, né? Diante dessa realidade tão absurda, o que a gente pode fazer com papel e caneta para abrir os olhos, né? Para chamar a atenção. E acho que o leitora, enfim, ele vai ressignificar também, né? Então, eu sempre coloco, às vezes, quando eu vou fazer uma dedicatória, de que eu quero que as pessoas ressignifiquem esses nomes, porque, para mim, teve um sentido, mas para a pessoa vai ter outro naquela história. Assim como eu recebi vários feedbacks, tipo, nossa, eu super me espelhei na história acho que da Dolores, se não me engano, que eu vi algumas pessoas falando, outras falando, não, eu sou muito a Bianca, não, eu sou muito não sei quem. E eu falo, cara, que bom, né? Isso toca em cada um, no seu olhar também, na sua vivência. Eu acho que no seu livro acontece isso, né? Quando eu falei da voz, que é um termo bem problemático que o Nivaldo estava falando, o que acontece na literatura em específico, né? Que é uma obra de arte, é que ela desperta uma voz no leitor. Então, na verdade, ele dá voz à voz de quem está lendo. E quem está lendo está escutando essas vozes que é dele, mas são vozes sociais, sabe? Aqui a gente está no universo de Bakhtin, talvez, mas é voz num sentido semântico, semiótico, muito mais profundo quando a gente está falando de literatura, né? Mas, Nivaldo, fazendo um elo com o livro dos nomes da Aline e com o que estou chamando aqui de A Revolução dos Sem Nome, você costumava postar em suas redes sociais que Nivaldo queria ser Nibrissante, o poeta. De repente, Nibrissante quis ser Nivaldo,
Ou seja, trocou seu nome artístico pelo de origem. Por quê? Tem a ver com esse fato de dar nome ao que se é? Nossa, durante muito tempo eu não quis ser eu, assim, acho que a maior parte da vida. Entender que não dá muito pra fugir, né? Uma hora você volta. Tô brincando, mas é sério, gente. É isso, assim, assumir, né? Na minha escola tinham, na 7ª série, eu lembro, assim, de cabeça mesmo, fato verídico, 5 variações de Ivaldos, assim, né? Givaldo, Denivaldo, Rivaldo, era muito Ivaldo, assim, parecia... Eu devo ter uns 5 tios que terminam com Aldo. E tudo na mesma faixa etária, assim, na minha sala tinha o Givaldo, né, assim, Nivaldo, Givaldo, e assim, eu achava isso tão, não apenas pela enfim, semelhança ali, pela uma espécie de cópia, né, e uma busca de identificação, mas o nibrizante, né, ele nasce num processo de alfabetização quando meus pais estavam separados já, né, e quando eu entendi que o sobrenome de cada um, né, Brito, Santos, tal, e juntei, e aquele foi um processo meio que, enfim, de alguma maneira mágica, assim, né, de juntar os nomes, a palavra e tudo, né, e agora olhando e me olhando, assim, né, no final das contas, os boletos sempre chegam, sempre vencem em nome do Nivaldo. Quando as coisas ficam sérias, sempre o Nivaldo. Assim, eu também cansei de ficar explicando toda vez como é que fala, como é que pronuncia, como é que escreve, por quê. E aí falei, olha, vamos direto pro que importa, assim. É Nivaldo, tipo, não precisa dizer como é que escreve, não precisa... E acho que é mesmo de aceitar a casa que eu sou, assim, né? E entender que o meu lugar no mundo sou eu, né? Não sou só eu, né? São várias pessoas e isso tem a assim, ver com dar nome a você mesmo. Eu tô achando interessante esses elos que a gente está criando aqui, porque você criou uma persona literária, né? Um nome artístico, isso é muito comum, né? Quem nunca? Mas de repente você nomeou esse artista como Nivaldo. Você fez o caminho que a Aline fez no livro dela, de dar um nome ali. Um nome é uma pessoa real que existe e que é você mesmo. Olha que interessante. Fazer as pazes. E que paga assim, os boletos. Não, de verdade, é um processo também terapêutico mesmo. E, enfim, palavra para mim é uma coisa muito... É que eu falo, só essa frase já é muito besta. Mas palavra para mim é uma coisa muito importante. E voltar a assinar um livro como Nivaldo Brito quer dizer também digamos que honrar também as pessoas que escolheram o meu nome, sabe, que acreditaram que poderia não repetir, né, uma história assim. Dentro dessa conversa, né, das conversas, também tem esse processo de entender a literatura como uma ruptura de silenciamento, né, de apagamento, né, assim, de ser alguém que cria, assim, né, a Kitembo, o Hell e as pessoas que trabalham com afrofuturismo, por exemplo, né, que é um conceito, né, de que a realidade não basta, que o agora não basta. Qual que é mesmo a logo? Qual que é mesmo o slogan da Kitembo? O futuro é nosso. O futuro é nosso. Obrigado. Mas um jabá gratuito aí. Assim, não, mas, velho, é uma parada mesmo. De romper com... Isso quer dizer olhar para dentro, olhar para as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. E eu entendo que isso passa pelo nome. Sim, agora você é um Bahia que tem nome, né? O Nibriçan não era ainda um nome, né? O Nibrizante era uma fuga, cara, assim. Mas você chegou num lugar onde a maioria dos Bahias nunca nem ousou sonhar. Claro, esse estúdio é muito lindo mesmo. Mas vamos lá, alguma vez você já teve a tentação de acreditar que tudo é uma questão de luta, que com um pouco de trabalho e persistência qualquer um chega lá? Nossa, não mesmo, assim, não do fundo do coração. Eu acho que até pelo contrário, né? Essa recusa de ser promovido, sabe, assim, de não ser, né, assim, de não
não me ajustar, assim. Acho que eu levei isso durante até muito tempo a sério, talvez demais, você sabe? A autossabotagem profissional, eu diria, né? Eu trabalhei em um monte de subempregos, né? Muitos anos de telemarketing, e viver literatura, né? Viver uma espécie de utopia que paga boleto, ou pelo menos, né, tenta com muita força, né? Eu ia falar que eu acho muito incrível fazer o que eu faço. Ontem chegaram os livros da Gráficas, por exemplo, eu olhei assim e falei, caramba, só tem livro em casa. E eu pensei isso assim, eu falei, caramba, bicho, um dia eu quis isso. Eu falei, nossa, eu só tenho esses livros, assim, que eu lembro que eu, na faculdade, fui na casa de uns amigos, aí tinha livro por toda parte, eu falava, meu Deus, como é que uma pessoa pode ter tanto livro assim? Essa pessoa é muito rica. E eu olhei assim e falei, nossa, eu sou rico demais. Claro que a maior parte dos livros que estão lá em casa estão para venda, gente. Mas te juro, eu me vi assim, de verdade, eu tô falando sem onda. Ontem eu bati o olho assim e eu pensei, eu devia ter tomado mais cuidado com aquilo que eu desejei. Porque realmente, desculpa, multiplico. Não, mas aproveitando que a gente está falando de boletos e livros, né, a próxima pergunta da Aline, que eu tenho para a Aline, tem a ver com isso. Porque assim como o Nivaldo, né, aqui outro elo que vocês possuem, você também tem um selo editorial gráfico, a Borboleta Azul, que dá voz, de certa forma, também aos artistas sem nome, fazendo outro elo, os Bahias do mercado literário. Conte-nos, o que é ser um selo independente de literatura no Brasil, no meio de uma pandemia, com 1 quilo de carne a 50 pilas, um botija a 120 mangos? Livro é luxo? É fetiche? É ainda o que pode nos salvar? É resistência, é o que a gente acredita. Eu acho que a gente faz porque a gente não sabe fazer outra coisa, sabe? É aquela vontade de, cara, eu preciso fazer isso. Mas a gente tem sou eu e o Marcelo que toca o selo desde 2017, mais ou menos. A gente começou bem, fazendo zine, né, livros pequenos, tal, muito inspirado no Ini também. A culpa é sua. Aí a vanguarda. Em parte. E a gente também vê hoje caixas se multiplicando em casa. É muito mágico isso. Os boletos vão chegando na mesma proporção ou não? Vão. É muito difícil, cara. Não é fácil mesmo. Não é um mercado super aberto, não é uma coisa que, vou ser um microempresário e vou me dar bem. Não, e a gente está falando justamente da situação de país hoje. Pra gente, sai caro fazer um livro, né? Assim, sendo bem realista, assim, bem materialista. É caro, é difícil, papel é caro, gráfico é caro, não é uma coisa fácil de se colocar em prática, né? E aí a gente se depara com um país que educação não é valorizada, o botijão tá a mais de R$100, gasolina tá caríssima, e as pessoas estão desempregadas. E aí você fala para as pessoas, gente, vamos consumir esse livro que tá R$40, sabe? É difícil, mas a gente... Ainda que esteja mais barato que 1 quilo de carne, a pessoa precisa comer antes. Então, na verdade, é o dinheiro do ovo que tá ali, né? A gente tá sempre nesse impasse. Mas também a gente tem que ter noção de que outras pessoas também que não estão passando por essas necessidades, elas consomem também, né, esse livro, e o mercado também tá aí para elas. Então a gente também acha importante que, se é para elas consumirem, que consumam o nosso, sabe? No sentido Mas esse objeto livro físico ainda é viável? Vai morrer? Vai ser o vinil daqui? De agora? Eu não acho que vai morrer, porque quando a gente vai falar de agora tudo vai ser digital, mas a gente também tem que pensar que quem é que tem também internet, celular e tablet e tudo num país gigante como o Brasil, né? A gente não pode só olhar para nossa bolha ou olhar só para a cidade de São Paulo, por exemplo. Eu acho que são as duas formas, tem que estar andando junto, né? São suportes diferentes, são importantes de coexistirem, mas eu não acho que um livro de papel vá morrer, sabe? E eu tenho um fetiche muito grande também por livro de papel. Você luta por ele, assim, tem uma relação muito afetiva, pessoal, como que é? Muito importante, assim, eu gosto muito. Principalmente enquanto artista gráfica, assim, eu acho que não tem outra relação do que pegar ele na mão. Mas eu acho que ele não morre porque, não sei, eu acho que ele ainda
dá pra circular, sabe? Eu acho que ele ainda dura, eu ainda posso emprestar, ele ainda tem uma materialidade importante pra quem tá pegando, assim, lendo, sabe? Não, com certeza. É que, assim, para além de escrever, né, hoje, nesse momento, eu me pergunto por que editar, por que publicar e para quem, né? Eu acho que essas perguntas também cabem ao Nivaldo, se quiser participar aqui dessa última pergunta nossa. Nossa, ele trouxe, né, essa pergunta do livro, né? Na verdade, do livro frente à realidade, né, como material de consumo. Não consigo, né, dissociar mesmo das condições de leitura, né? Fala-se de livro, do acesso, do preço do livro e tudo, mas é todo um contexto social, né? Condições de leitura não é apenas condições de pagar um livro, né? É ter um ambiente seguro, é você estar bem alimentado, é você ter uma segurança social, alimentar, ter dignidade, né? Para você ler, para você sonhar, para você viajar, né? Assim, numa página do livro. São pré-requisitos que muita gente, e hoje, né, no Brasil está se tornando regra, né? A miséria voltando, cara. E quando isso, né? O que pode um livro, o que pode quem escreve diante disso, né? Quando a gente, como você falou, né, de um selo editorial pequeno, né, de periferia, que tem um conceito que não é produzir best-seller, né, que tem zela por princípios que não são esses hegemônicos, né, esses capitalistas. Quando você publica um livro e quando você escreve um livro, você não está inventando apenas um roteiro do conteúdo que está dentro. Você está inventando o próprio autor ou autora, inventando mesmo, colocando no mundo alguém que não estava ali como artista, assim. Isso é fundamental. Eu acho que tem isso, né, do que a Aline trouxe também do espelho, né, da possibilidade de outras pessoas que pegam um busão com você, que moram do seu lado, também, cara, da experiência possível. Isso, assim, ó. É mais que publicar, tem a questão de inspirar, né? Isso. Influenciar quem está no seu entorno. E se você está na periferia, tem o seu vizinho, tem um pessoal do boteco, tem um pessoal do sarau. Você pensa que não, mas você está influenciando muita gente, de certa forma, né? Artistas, escritores e escritoras que eles não conseguem acessar os grandes meios editoriais, né? Ou as grandes editoras. E talvez não precisem mesmo, sabe? Às vezes a gente tem que dizer que, cara, tem livros que merecem ser autopublicados, porque a gente tem que circular. E nosso sentido de continuar fazendo é também na proposta de, tem material muito bom, sabe? Tem gente muito boa e a gente quer materializar aquilo, quer fazer voar, quer levar adiante também. Sim, com certeza. Uma coisa eu sei, não importa o que aconteça, não importa a condição social, a história, né, que a gente esteja vivendo, o ser humano sempre vai cantar, sempre vai fazer poesia e vai fazer literatura. Não importa se é livro, se é MP3, se é e-book. Eu boto fé, né? A necessidade de comunicação, de entrar em contato, assim, isso é maior que a gente, né? E a literatura é uma possibilidade. Eu acho que a literatura pode vir numa camiseta, pode vir num lambe, num chaveiro. Você chegar às pessoas, e acho que cada vez mais esses suportes outros, assim, eles não eliminam, né? Eles coexistem, né? Assim, ao invés de ter, por exemplo, um chaveiro com a marca, sei lá, X, lança uma poesia, assim, eu acho que em todos os lugares, todos os suportes. E eu acho que essa coisa do livro, o digital, eu acho, vai existir, tá existindo, lá em casa tá cheio. Então é isso. Meus amigos, estamos chegando ao fim. E Nivaldo, Aline, obrigado mesmo pelo aceito do convite. Foi uma alegria grande para mim. Espero que para todos, né? E para terminar, gostaria que nos dessem uma dica, ao menos, de como resistir ao fim do amanhã. E suas explanações finais, o que quiserem, o espaço é todo de vocês. Bom, começar agradecendo mesmo o convite. É sempre muito importante e bacana a gente conseguir falar do nosso trabalho e estar aqui, estar junto com o Nivaldo, estar junto com você, Will. Eu acho que esse é o nosso papel social mesmo, né? Agora, você pode repetir a sua provocação?
É uma dica de como resistir ao fim do amanhã. Ah, cara, é realmente continuar fazendo aquilo que você acredita, sabe? Eu acho que é não só se deixar levar, é acordar mesmo. Eu acho que pra gente resistir a esse fim é não morrer. E como que a gente não morre? A gente não morre quando a gente acorda e vê que tem coisas que precisam ser mudadas, tem coisas que estão erradas, tem coisas que tem aquela vontade dentro de você de que alguma coisa é possível ainda e você vai pra cima mesmo, sabe? Aqui eu colecionei já algumas palavras e algumas dicas. Eu acho que essa acordar foi uma das mais intensas. Me arrepiei todinho aqui. Obrigado, foi um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada. Depois dessa, olha, eu acho que é investigar, procurar, buscar, vários verbos nesse sentido de procurar mesmo. O que te faz continuar, assim, por que você não ficou no chão todas as vezes que caiu, assim? Acho que ter pistas, né, não necessariamente descobrir, mas ter hipóteses do que te trouxe até aqui, para mim tem sido muito importante reconhecer essas forças, assim, esses biotônicos fontura da vida. Eu quero agradecer mesmo de coração a Aline, ao Will, ao Hel que está ali nos comandos, a todo mundo que faz acontecer. Valeu, gente. Valeu, obrigado, Ni, mas vamos lá, ainda não acabou. Você que já foi slammer, antes mesmo disso virar modinha, manda uma poesia pra gente aí. Rapaz, não, Tá, eu vou falar uma curtinha então, não tão curta. Não é dado a ninguém escolher qual corpo habitar, qual família pertencer. Nem o nome que defendemos todos os dias fomos nós quem escolhemos. Mas se a gente pretende o lindo absurdo que é mudar o mundo, certamente não será com canhões. Precisamos antes transformar o significado de tudo. Se eu tivesse o meu próprio dicionário, poesia seria o que a gente sente. O resto seria esse blá 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 que chamam literatura. Eu nunca entendi bem. Para mim, poesia mesmo é o que fica quando o verso acaba. Lindo, muito obrigado. Bem, rapaziada, essa foi a edição de número 5, famosa 5ª edição do Universos Paralelos. O podcast que não se conforma com o fim da manhã. Coragem, cuidem-se e até o próximo.